Muito bom dia, queridos alunos do segundo ano, como estão todos? E espero e desejo que estejam todos bem. Com vocês, Tenente Pilar, e essa semana falaremos um pouco sobre o impressionismo. É o mesmo conteúdo que estarão trabalhando na base comum. Então, faremos apenas uma iniciação deste conteúdo e as professoras da base comum darão prosseguimento. Lembrando que qualquer dúvida eu estou disponível no chat. Caso estejam assistindo a esta videoaula em outro momento, podem também utilizar a ferramenta Fórum. E todo este material estará disponível após a exibição da videoaula. Então, o impressionismo foi uma tendência artística francesa, com ênfase na pintura. Inclusive, traremos muitas características referentes à pintura, que ocorreu no momento da chamada Belle Époque, 1871 a 1914. Essa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. Eu sei que nada do que eu estou falando é novidade. Vocês já estudaram impressionismo em outro momento? Vamos revisar e tirar as dúvidas. Então, o termo impressionismo é fruto da crítica a uma obra de Monet, Impressão, Nascer do Sol, de 1871. Então, percebam que até mesmo o surgimento do nome está voltado à pintura, né? Impressão, Nascer do Sol, de Monet. Impressão e impressionismo. E quais as características da pintura impressionista? Os pintores da arte impressionista costumavam produzir suas telas ao ar livre. A intenção era capturar as tonalidades que os objetos refletiam segundo a iluminação solar em determinados momentos do dia. Então, as palavras grifadas são de extrema importância neste momento. Esse movimento foi um divisor de águas para a pintura. Seus artistas não se prendiam aos ensinamentos do realismo acadêmico. No entanto, foram influenciados pelas correntes positivistas da segunda metade do século XIX, as quais primavam pela precisão e o realismo. Esse novo estilo artístico concorria com produções acadêmicas. Para isso, havia locais fora dos circuitos tradicionais da arte, como era o caso dos salões, onde os pintores impressionistas realizavam exposições exibindo suas telas. Vale citar que as orientações estéticas impressionistas estão presentes nas produções gráficas, na propaganda e noutras formas de comunicação de massa. Até os dias atuais, elas seguem influenciando novas estéticas. Características do impressionismo, ainda referente à pintura. Registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos. Figuras sem contornos nítidos, sombras luminosas e coloridas, misturas das tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. Ainda chegaremos ao momento da literatura. Estou apenas trazendo a vocês a importância da pintura dentro do impressionismo. Os pintores impressionistas buscaram reproduzir as sombras de modo luminoso e colorido. O ponto de partida era a composição de efeitos visuais para a fixação do instante, tal qual a impressão visual que nos causam. Então, seria justamente reproduzir essa impressão visual. Portanto, a tonalidade preta é evitada em obras impressionistas plenas. De modo semelhante, a presença dos contrastes e de transparências luminosas auxiliam no desvanecimento da forma, percebida agora sem contornos. Os impressionistas aboliram as temáticas históricas e mitológicas, bem como as religiosas, buscando momentos cotidianos fugazes. Ademais, procuravam uma expressão artística que estivesse focada nas impressões da realidade, em detrimento da razão e da emoção. Então, muito dentro da realidade, muito dentro do cotidiano.
coisas comuns. Como perceberam a fonte das cores nos raios solares, buscaram captar a mudança no ângulo dos mesmos e na implicação disso na alteração de cores. Procuravam também realizar as misturas cromáticas na própria tela, fixando as tintas em pequenas manchas de cor. Isso porque a luz, para os impressionistas, construía a forma, captava a mesma paisagem dos diversos momentos do dia e nas várias estações do ano. Algumas pinturas foram de grande destaque nesse momento. Temos aí a primeira delas, Almoço na Relva. Então percebam que é uma cena comum, talvez do cotidiano deles, né? Almoço na relva, almoçando, piquenique e tal. Esse é um quadro de Monet, finalizado em 1863. O título original está aí descrito a vocês. A cena causou estranheza e polêmica na época, por exibir uma jovem nua entre dois homens. Então temos aí toda uma paisagem iluminada, né, pelo sol, temos as sombras, todas as características do impressionismo. Temos uma segunda imagem, uma segunda pintura, Almoço dos Barqueiros. Essa é uma obra de Renault, feita em 1881, e retrata um grupo de amigos. Seu título original está descrito aí também a vocês. Percebam que é uma imagem simples do cotidiano. Simples que eu digo justamente por ser algo que pode acontecer, algo do nosso dia a dia, né? Pessoas almoçando, conversando, bebendo, brincando, sorrindo. Percebam ao fundo a luminosidade, os contornos. Alguém tem algo mais a comentar? Eu estou disponível no chat. Participem, vamos lá. Que análises vocês têm? Que características mais nós abordamos nesse quadro? Terceiro e último que trago a vocês hoje. Série de pintura Nanúfares. Essa obra faz parte da série de telas que o pintor Claude Monet realizou entre 1914 e 1926, representando o jardim de sua casa. As pinturas foram feitas em seus últimos anos de vida. Então percebam a simplicidade, né, o momento, o que ele queria passar ali, justamente a impressão do que ele está vendo, a impressão que ele está tendo, o impacto que está tendo ao ver tudo isso, e procura passar a todos nós. Principais artistas do impressionismo, temos aí todos eles. No grupo original de pintores impressionistas estavam todos esses aí. Não nos focaremos a ele porque não teremos avaliação sobre pintura. Vale lembrar que o artista Monet é considerado também um pintor do chamado realismo. Por que falamos tanto sobre pintura? Porque é muito importante para o impressionismo. Também temos mulheres impressionistas. Apesar de pouco se falar sobre as mulheres na história da arte, algumas estavam também expressando-se artisticamente. No impressionismo, houve a presença feminina não apenas como modelos, mas também como pintoras. E temos o nome de todas elas descritas a vocês. E no Brasil? Após se consagrar no exterior, o impressionismo chega ao Brasil. Nesse momento, o nacionalismo está a constituir uma escola brasileira de artes, daí não ter surtido muito impacto a princípio. No Brasil, podemos citar como representante mais importante do impressionismo o italiano Eliseu Visconti, 1866-1944, radicado no país. Atualmente, há também o pintor Washington Maguetas, 1942. Também notamos tendências impressionistas nos trabalhos de Almeida Júnior, Anita Malfatti, Georgina de Albuquerque e João Timóteo da Costa.
também tivemos características na música impressionista. Então, é caracterizada por atmosferas melódicas sensuais e etéreas, que buscam retratar imagens, especialmente paisagens naturais. Surgiu como oposição à música romântica e explorava o recurso da dissonância e escalas hexafônicas, além de composições mais curtas. Temos, claro, representantes, que são justamente esses compositores impressionistas franceses que estão descritos a vocês. Um deles representado na imagem, inclusive. Agora sim, na literatura. Então, a literatura impressionista focou na descrição de impressões. Percebam o quão importante é a impressão causada naquele momento. Então, de impressões e aspectos psicológicos das personagens. Assim, se acrescenta detalhes para constituir as impressões sensoriais de um incidente ou cena. A literatura impressionista tem como característica a valorização das emoções e sensações, a importância da memória, com a busca por um tempo que não existe mais, e o enfoque em sentimentos individuais. Destacam-se como escritores impressionistas o francês Marcel Proust e os brasileiros Graça Aranha e Raul Pompeia. Então, sempre voltado muito a sentimentos, a emoções, a impressões causadas de determinado momento, determinado incidente, determinada cena. O impressionismo passou a ser engajado na literatura a partir de dois irmãos, Edmond e Jules de Goncourt, para que fosse designada a escrita artística, que mostrava retratar a realidade cotidiana. Então, percebam muito que está voltado tanto à pintura, quanto à música, quanto à literatura, a retratar a realidade cotidiana, com uma linguagem bastante exata, baseada em pensamento científico, voltada para o estado da alma dos personagens, buscava tentar figurar o estado que o personagem estava e, da mesma forma, os estados sutis da atmosfera. Nasce então um novo tipo de linguagem, em que o autor procura mostrar a realidade com uma linguagem imperfeita, com o uso de metáforas, ritmos evocatórios. Os autores que utilizavam dessa técnica eram essa de Queiroz, Anton Tchekhov, entre outros. Os principais temas que os autores impressionistas retratavam eram sobre a vida do ser humano, ou seja, tudo o que cotidianamente ele passa: frustração, falta de comunicação, cansaço da vida, erotismo, e também retratavam muito sobre a morte. A história é narrada segundo o ponto de vista do herói-autor, a partir das perspectivas de vários personagens. O tempo, a lembrança, a memória e o tempo perdido também são os temas abordados pelos autores. Espero que esteja ficando claro para vocês. São muitas características, são muitas abordagens, mas percebam que o impressionismo está justamente voltado a impressões causadas através da percepção de um momento, da visualização de uma cena, dos impactos. Então, segundo a Ribart, as características impressionistas são emoções, sentimentos, cenas, incidentes, caracteres, dando maior importância às sensações que são causadas do que aquelas que somente são ditas. Valoriza-se a cor, o efeito, os tons, ou seja, é passado somente a visão do instante. As emoções da alma são passadas como enredo ou ação da narrativa, importando mais a narrativa do que a estrutura. Descrição da paisagem, fantasia, a realidade não é de todo passada. Então, a descrição é da paisagem. A realidade em si não é de todo passada. Busca do tempo perdido através da impressão provocada pela realidade.
E aí, acabou a aula? O que vocês acham? Não, agora trouxe para vocês um pequeno vídeo que retrataremos as principais características, relembraremos, fixaremos as principais características do impressionismo. Assistam com bastante atenção, lembrando que, qualquer dúvida, estou disponível no chat ou no fórum. E aí, gente, tudo bem? Tia Camila na área para falar sobre impressionismo, que é uma grande mistura das artes visuais com a literatura. E a gente vai pensar primeiro sobre isso quando a gente pensa em artes visuais mesmo, tá? Em 1872, o Claude Monet, ele vai publicar, né, vai fazer e colocar às vistas da sociedade um quadro chamado Impressões sobre o Nascer do Sol. Esse quadro ele vai apresentar características bem específicas que não tem a ver com essa representação da realidade, né? Teve uma época que o Monet está produzindo os quadros dele no momento do realismo, que tinha esse compromisso em reproduzir a realidade tal qual é, né? E o que ele faz? Ele rompe com essa ideia porque ele vai trazer a leitura sensorial. Ele vai trazer para os quadros deles, não aquela maneira, o pôr do sol, o nascer do sol como ele é. Vai trazer como ele enxerga esse nascer do sol. Vai mostrar diferentes texturas a partir das sensações dele. E isso muda essa perspectiva da pintura nesse momento. Então a gente vê que o impressionismo ele vai aparecer em Degas, por exemplo, nas suas bailarinas maravilhosas. Então são novos momentos de um período histórico em que tinha muita coisa acontecendo. O final da estética romântica, o realismo, o naturalismo e todas essas demandas dessas últimas duas, né, o realismo com os conceitos de psicologia, de crítica social, de retrato da realidade, o naturalismo trazendo as perspectivas das pseudociências desse tempo, principalmente o determinismo, que dizia, né, que o meio automaticamente transformaria o ser para que ficasse igual a todos que estão no seu meio. Então a gente tem aqui pinturas que estão remetendo a essas estéticas. O Monet vem aqui e diz assim, não, vou trazer as minhas sensações, aquilo que de fato pode ser colocado a partir da minha percepção. Na literatura, isso acaba acontecendo de um modo um pouco tardio, justamente por essa grande mistura de coisas que estão acontecendo. Aqui no Brasil a gente tem Machadão maravilhoso produzindo, né? O Alencar está aí no seu final da produção romântica, a Luiz de Azevedo com o naturalismo e o cortiço bem forte, e de repente surge um escritor aqui, que é um escritor que chama Raul Pompeia. O Raul Pompeia vai escrever um livro chamado O Ateneu. O Ateneu é o livro que representa o impressionismo no país. E ele, ao mesmo tempo que é impressionista, ele é naturalista, ele é realista. Então, como é que a gente pode pensar, tá? Como que eu vou tirar características impressionistas desse livro, O Ateneu? Para isso, a gente tem que saber isso aqui, ó. O que seriam essas características? A gente vai ter uma escrita artística. Ela tem muitas metáforas, ela tem muitas metonímias, ela vai trabalhar com uma linguagem que não quer acessar o povo, pelo contrário, uma linguagem bastante acadêmica, rebuscada. Isso acima do rebuscamento do próprio Machado de Assis nesse momento histórico. E como já diz o nome, a gente vai tentar trazer o registro das impressões dos narradores ou dos personagens, não mais a descrição por si, mas como esse narrador, como esse personagem se coloca aqui dentro dessa obra e das vivências dele. É também uma característica do impressionismo na literatura, uma herança do realismo, que é a ideia da análise psicológica. Afinal de contas, como eu vou colocar as minhas impressões sem perceber como ela bate ou rebate na minha psicologia, nos meus sentimentos? E por fim, uma das coisas mais legais dessa questão do impressionismo é a memória. Ele é memorialístico, ele traz os elementos das coisas do passado até para entender o presente do que está acontecendo com aqueles personagens. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como funciona isso no Ateneu. O Ateneu é um livro do escritor Raul Pompeia, foi escrito em 1888,
tá? No meio do rendezvous do realismo no país. E ele tem aquilo que eu falei, né? Muitos críticos consideram ele um livro muito naturalista. Por quê? Porque ele vai utilizar o Ateneu, o colégio, tá? O Ateneu é um colégio, e o narrador, ele vai contar as suas memórias sobre esse colégio. Vai contar as memórias dos 2 anos em que ele viveu ali dentro, que não foram anos nada bons, tá? E como é que funciona isso? O Ateneu é um colégio só para meninos, é um colégio que é um internato. E ele tem uma figura, que é a figura do poder, que é a figura patriarcal, a figura forte, que é o Aristarco, o seu diretor, que muito mais que pensar em questões pedagógicas, pensa em questões financeiras e em questões de propaganda. Não pensava necessariamente as questões educacionais. Para ele, o importante era o status do Ateneu. E lá dentro, ele era meio que aquela ideia de o mais forte pegar o mais fraco, né? Destruir com o mais fraco. Quando o pequeno Sérgio é levado pelo pai para o Ateneu, o pai fala essa seguinte frase, que é a primeira frase do livro. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Né? Então o pai sabia que ele ia encontrar dentro desse internato várias coisas que ele não estava acostumado, porque vivia no seio paterno, junto com a mãe, aquela coisa toda. E aí ele vai para dentro e enxerga essas disputas de poder, meninos mais velhos, mais fortes, sendo protetores, agressores, né? Os mais pobres, os mais fracos, até uma visão assim meio preconceituosa, né? Os afeminados eram aqueles que eram os violentados, os que sofriam bullying, né? Conceito que na época não existia, mas tudo isso era uma reprodução da sociedade. Né? Disse que o Ateneu, ele é um pequeno mundo, na verdade, um pequeno Brasil ali, onde existe um grande poder, vários poderes que vão te oprimir, e se você fizer favores, você consegue se manter mais protegido. As pessoas mais frágeis que são hostilizadas, que são massacradas. Então, o Ateneu representa esse pequeno Brasil, né? É uma espécie do que a gente chama de metonímia do Brasil, uma parte representada aqui. Abrindo parênteses rápido, metonímia é uma figura de linguagem que a gente retira uma parte por um todo, né? Que depois, em outro momento, eu vou explicar melhor para você sobre isso. Mas a metonímia é isso, tirar uma parte representando o todo. E esse Ateneu seria uma representação desse Brasil. O Ateneu também pode ser a representação do colégio que o Raul Pompeia estudou. Então, disse que o Ateneu tem umas características biográficas. Então, ele é bastante naturalista nesse sentido, porque, como o Taine, né, na teoria do determinismo social biológico, dizia que as pessoas elas eram totalmente influenciadas pelo seu meio e que reproduziam os vícios e virtudes do meio que estavam inseridos, o naturalismo utilizava disso. Isso aparece bastante aqui no Ateneu. Mas o que ele tem de impressionista de fato? O Sérgio conta sua história no colégio com aqueles fragmentos de memória. Né? Vai falando sobre como ele sentia ao tentar fazer amigos, e foram várias tentativas, alguns amigos de muito má influência, outros amigos que até tentaram se aproximar, mas que não deu muito certo, alguns que eram muito religiosos, e ele vai tentando buscar da memória todas essas experiências. E ele não faz uma descrição do espaço ou uma descrição das situações. Ele faz aquela descrição dos seus sentimentos em relação àquilo, das suas impressões em relação às suas vivências. Né? E ele vai colocando as hierarquias dos meninos, os estupros, as correntes violências, cenas terríveis, assim, pessoas que se matam dentro do Ateneu, né? Que na verdade acontece aqui, professores, pessoas mais velhas e inspetores também mostram os seus problemas aí nesse lugar. Então ele vai trazendo o quanto isso foi violento para ele e entendendo que essa luta que o pai diz logo no início do livro
é isso, é sobreviver num espaço como esse, nesse espaço hostil. E aqui tem vários elementos. Naquele momento eles também trabalhavam uma lógica de a sexualidade ser definida pelo ambiente. Então diziam que os meninos acabavam aflorando a homossexualidade por causa disso. Ainda bem, hoje a gente não enxerga mais as coisas desse jeito, mas na época era muito comum. Então ele vai falando desses preceitos. E é interessante aqui porque o Aristarco, representando esse poder, esse diretor, ele tinha uma coisa assim: lá dentro, façam o que vocês quiserem, se matem. Mas para fora, quando tem visita dos pais, vamos mostrar o quanto somos perfeitos, o quanto somos maravilhosos. Olha que lindos, eles nadam, eles jogam esportes, eles são fortes, eles são saudáveis. Tudo isso para manter o status do colégio. E o que acontece é que numa ânsia de fúria, né, o Raul Pompeia mata o Ateneu. O Ateneu pega fogo no final. E isso acontece também, coincidentemente, com outro livro da Escola Naturalista no Brasil, que é o Curtiço, que também pega fogo no final. Você mata a representação desse espaço que te sufoca. O Raul Pompeia propõe a morte do próprio Ateneu e a destruição desse status que o Ateneu mantinha. Isso vai trazer essas linhas do impressionismo no Brasil e na literatura brasileira, bem misturada com o naturalismo. Certo? Então tá, gente. Leia a descrição, façam exercícios, deixar o like para a tia Camila. Até a próxima. Beijos. É isso aí, pessoal. A nossa aula chegou ao fim. Eu espero que tenham entendido sobre esse assunto para que possam dar prosseguimento durante as aulas da base comum. Lembrando que, caso tenham qualquer dúvida, podem enviar através do fórum. Desejo que tenham uma excelente semana, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.